Meu pai morreu com 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Além de perder meu pai e a minha estrutura familiar, eu perdi todo o meu equilíbrio financeiro. Então, minha família quebrou. Tá. Minha mãe passou a vida inteira cuidando dos filhos e 2 meses antes de meu pai morrer, voltou para o mercado de trabalho. Eu acho que ele teve um insight e ele fez com que ela voltasse. Minha mãe, aos 41 anos, a idade que eu tenho hoje, sustentou 2 filhos adolescentes. A minha vida mudou naquele 9 de novembro, mudou, porque eu perdi todas as minhas certezas absolutas. O que aconteceu? Eu precisava trabalhar para sobreviver, né? Claro, eu estudei, fiz faculdade, minha mãe abriu mão de muita coisa, mas para eu ter a vida que eu queria ter, eu precisava trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito jovem. Além disso, eu fiquei grávida aos 23 anos. Eu descobri que eu estava grávida aos 4 meses. Então eu tinha um namorado, eu não era casada, eu não tinha terminado a faculdade, eu não tive tempo de fazer inglês porque eu tinha terminar o inglês porque eu tinha que estudar ou porque eu tinha que trabalhar. E quando eu me vi nessa situação, eu tinha um único pavor. Minha mãe já tinha sofrido muito. Minha mãe já tinha aberto mão da vida dela e eu não queria que minha mãe cuidasse do meu filho. Então, eu precisei trabalhar para que eu conseguisse ter a minha liberdade financeira e a minha liberdade emocional. E eu falava assim, minha mãe não é responsável por isso. Minha mãe não é responsável pela vida de Matheus. Eu sou responsável pela vida de Matheus. Então, todas as vezes que as pessoas falavam para mim, você não vai conseguir, eu dizia, mas Matheus precisa de mim. Eu vou abrir mão disso aqui hoje para Matheus, a longo prazo, ter a vida que eu não tive. E eu comecei muito cedo a entender isso. Então, começamos assim. Meu primeiro marido, eu sou casada 2 vezes, meu primeiro marido, Matheus, que é o nome Matheus pai, Matheus filho, foi transferido para São Paulo. E quando ele falou, vamos embora, para mim era tudo que eu precisava, porque eu achava que era aqui nessa cidade que eu ia conseguir conquistar a minha liberdade. Só que eu vim 3 meses antes, com medo das incertezas financeiras, com medo de passar dificuldade. E Matheus, meu filho, tinha 1 mês. Eu não vi Matheus falar mamãe pela primeira vez. Eu não vi Matheus nascer o dente. Eu estava aqui trabalhando na Impress. E eu lembro que quando eu fui buscar Matheus, quando ele veio pra cá, meu medo é que ele não me reconhecesse, Tati. Claro. Mas ele prontamente se jogou no meu colo. Então eu não podia me dar o luxo, Tati, de dizer que eu não ia conseguir. Entende o que eu tô falando? As pessoas não acreditavam em mim. E às vezes nem eu acreditava em mim mesma. Mas eu precisava pelo meu filho. Eu precisava da vida dele, dar uma estrutura. Porque eu acho que a gente tem um papel muito importante de se responsabilizar pelas nossas escolhas. Claro que a gente está falando de filho aqui, né, que é o nosso tudo, que é a nossa extensão. Mas eu não podia ser... não tinha negociação. Eu tinha que dar certo. Porque eu queria que meu filho tivesse o melhor. Hoje o Matheus está no Canadá. Sem você saber, você com 1 mês, você já era rede de... Não era rede de apoio, você foi o trampolim da tua mãe. Você foi assim... Ele sabe. É engraçado, ele tem consciência. Ele tem 18 anos hoje. Hoje ele mora no Canadá. Gente, o Matheus é uma menina enorme. Tá? Matheus ele jovem. É o dobro, meu e de Ju. Exatamente. E ele tem muita consciência do privilégio que ele tem. Ele tem muita consciência da vida que ele tem. Ele é um jovem que me ensina muito. Então, a primeira vez que eu ouvi sobre o manual antirracista da Djamila Ribeiro foi Matheus que me deu. Porque ele achava que eu não estava atenta a esse novo mundo. Que eu ainda estava muito distante, eu ainda era muito retrógrada na questão dos pensamentos. Então, Matheus me ensina, Matheus me inspira, Matheus me fortalece. E Matheus faz com que eu não desista dos meus sonhos. Ai, que lindo. É isso. Ai, Matheus, já tô apaixonada por você, Matheus. Mas eu sou mais apaixonada pela sua mãe. Se Matheus é assim, Ju teve responsabilidade muito. Ô, Ju, mas deixa eu entender uma coisa. O Matheus, ele veio depois, né? Então, você veio pra São Paulo 3 meses, depois chegou o Matheus. Chegou o Matheus. Você trabalhava? Eu trabalhava na Impress na época. Né? Então, você estava aqui trabalhando. Como foi pra você, essa época que você trabalhava, você viu o Matheus só à noite? Como que foi você conseguir se organizar com ele? Não assim? foi fácil. Porque eu tô perguntando isso porque, assim, eu acho que você trabalha numa área que é evento, que é publicidade, que é uma área que é muito sem horário. Eu tenho essa impressão. Você tem razão. E como é lidar com isso, né? E todas aquelas outras coisas que você estava lidando ao mesmo tempo com um bebê em casa. Tati, é assim, ó, eu preciso dizer uma coisa muito séria. Eu passei 10 anos com meu primeiro marido. E esse marido foi um excelente pai durante muitos anos.
A mulher que eu me tornei hoje, a empreendedora que eu sou hoje, tem muito a ver com ele. Que lindo isso. Porque ele foi mãe e pai. Quando eu não estava, quando ele estava com febre, eu estava trabalhando em eventos. Eu lembro de um Dia das Mães que eu fui trabalhar no Skol Beats. E eu não era Ju Ferraz. Eu era uma assistente, né? Que estava apenas começando, tinha acabado de chegar na Bahia. E eu trabalhei 24 horas. Era no AMB. E eu trabalhei na sexta, virei no sábado. E domingo era Dia das Mães, que foi a hora que eu cheguei. Quando eu cheguei, Matheus estava com 38 de febre. Matheus, filho. E eu não tinha forças para cuidar desse bebê. E quem cuidou desse bebê foi Matheus pai. Então, eu não posso dizer a você que quando eu olho para trás, a paternidade de Matheus foi fundamental para que eu chegasse até aqui. E provavelmente ele abriu mão de muitas coisas para que eu pudesse voar. E eu acho isso muito bonito. Maravilhoso. E eu tenho muita gratidão a ele, apesar de a gente ter muitas diferenças. É engraçado, porque às vezes eu acho que ele me olha e não me reconhece mais, assim como eu, porque a vida de separados é isso, cada um tem as suas escolhas, cada um tem os seus, hoje os seus parceiros, né? Ele é casado novamente, eu casada novamente, mas eu não posso esquecer dele na minha jornada. Muito do que eu fiz foi porque tinha ele segurando. Então, eu não posso também dizer a você que eu fui uma grande mãe no começo da vida de Matheus. Eu não posso dizer isso a você, eu não posso dizer isso às pessoas que estão aqui. Eu estive ausente, abdiquei de muitos momentos. Assim, eu lembro de aniversários da minha família, de minha avó, que é uma mulher que foi a grande referência da minha vida, que morreu há 3 anos atrás. Momentos muito importantes da minha vida que eu não estive presente por causa do trabalho. Agora, eu tinha consciência de que eu precisava passar por steps, que eu precisava passar por... Sabe quando a gente tem que mudar de fase nos jogos de videogame? Eu tinha muita clareza disso. Que eu precisava passar por esses momentos para chegar até aqui. Não me arrependo, mas acho que poderia ser um pouco mais leve para mim. Antes eu quero falar só uma coisa de paternidade, antes desses próximos steps. Eu tenho um marido que me ajuda muito também, muito. E às vezes, lógico, né, rola, não, mas rola a cobrança aqui ou acolá. Mas quando meus filhos eram pequenos, até eles terem 5, eu tenho gêmeos e mais uma, né? Eu sei. Até eles terem 5 anos, eu era aquela que eu ficava meio período com os meus filhos. E depois eu ia pro escritório. Eu ia pro escritório, sei lá, às 2 da tarde. Ficava até às 6. Eu cronometrava, inclusive. Eu era pontual. Então, acabou o horário deles, eu ia pro escritório, chegava em casa. Eu nem sabia o que era peso na consciência. Falei, gente, essas mães com peso, né? Imagina, não tenho peso, porque eu nunca tive. Quando nasceu a minha filha, e ela nasceu no momento que eu tava trabalhando para poder me permitir ter o meu tempo. Poder me permitir que o meu tempo livre, eu não preciso estar com um dos meus filhos. Porque era assim, eu ficava meio à toa. Ai, deixa eu ver se meus filhos precisam de alguma coisa. Ai, deixa eu brincar com eles. Eu não ia fazer alguma coisa pra mim. Você não sabia se conectar com Eu não você? sabia. Então, eu fui pra terapia pra isso. E quando eu me conectei, e eu me conectei também ao meu trabalho de forma mais profunda, Sim. a minha família perdeu muito tempo comigo. Perdeu muito tempo que eu passava com eles, é isso que eu quero dizer. E eles notaram, eles estranharam. E eu falei, gente, mas eu tô feliz, porque eu descobri que pra eu ser feliz, eu preciso de todas essas caixinhas na minha vida. Eu preciso do meu trabalho. Minha filha falou, mamãe, eu perguntei assim, o que você acha do meu trabalho? Não, mamãe, é pra pôr comida na mesa. Eu falei, não é pra isso, não. Trabalho é porque a mamãe ama trabalhar também. É minha potência, filha. Também põe dinheiro de casa, lógico, mas não é só pra isso. Quantos anos ela tem? 6. Eu falei, eu amo o que eu faço. Porque senão a criança fica achando que eu só tô trabalhando, porque não é só para isso. Entendeu? Até porque eu tenho uma posição de privilégio. Mas eu trabalho porque isso reforça a minha potência. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que ser pais, verdadeiramente, o equilíbrio, 50-50, eu acho que ele não existe. Eu acho que o que acontece é que existem momentos que o Matheus pai foi pai e mãe, ou que ele foi né? Você foi mãe, você nunca deixou de ser mãe. Sim. Mas ele ocupou um espaço de cuidar no momento que você não precisava. E tiveram outros momentos, certamente, onde você foi importante, que você fez coisas que o Matheus pai não fez. Hoje é isso, entendeu? E Hoje eu sou fala, muito presente na vida de Matheus e ele menos, porque ele mora em Aracaju, no interior do Nordeste. Eu não posso falar da tua vida, mas olhando de fora, eu acho tão justo. Justo assim, cara, que bonito a gente poder perceber um momento do outro, porque é uma coisa muito linda você falar, Ju, fica tranquilo, eu tô com ele. Mesmo que nem sempre tenha sido essa frase, talvez tenha. Eu acho que, eu também acho. E acho que é muito bom a gente poder verbalizar isso hoje em dia. Porque naquela época, Tati, não era simples, tá? Eu tô aqui homenageando ele, verbalizando, porque é a verdade. Mas eu lembro de 2 dias das mães depois, minha sogra, naquela época, a mãe dele, numa mesa de Dia das Mães, falou, parabéns para esse pai.
Eu na mesa. Eu quase levantei da mesa. Porque quase eu digo, oi, querida! Mãe, a mãe dele tá viva, a mãe dele tá aqui. A mãe dele é a mãe que ele pode ter. A mãe dele tá trabalhando para dar uma vida melhor para ele. Tinha um preconceito, né? De novo, eu acho que tem essa coisa do machismo, tem a coisa dessa falta de equidade de gênero. Então, que bom que a gente pode falar isso hoje. Que bom também, assim, que a gente pode verbalizar que o papel da mãe e do pai, pouco importa o gênero, ou da mãe ou do pai, é cuidar do filho. No momento que cada um puder, porque a prioridade é o filho, né? Se você gera essa criança, ou se você escolhe essa criança, você tem responsabilidade sobre isso. Sim. Então, assim, na época era muito complicado, mas eu acho que o mundo mudou muito. Que essa coisa de a gente ter acesso à informação e de a gente também desconstruir certos padrões, porque é o que a gente vem fazendo. A gente vem desconstruindo muitas coisas, faz com que as coisas... momentos como esse, ou vidas como essa, que foi a minha há quase 10 anos atrás, 12 anos atrás, acho que 15 anos atrás, mais ou menos, né? A gente normalize, porque a gente precisa normalizar as coisas. Sim. Né? Não tem diferença para homem e mulher. Isso ensina a